Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos no capítulo 16 do livro de 2 Reis. Este capítulo aqui que nós vamos olhar é um capítulo que é muito interessante. Mais uma vez, ele vai relatar algumas histórias que têm verdades espirituais muito importantes para nós. Mas vamos então começar a ler neste segundo livro de Reis, no capítulo 16, e vamos começar pelo verso 1. Diz assim a palavra de Deus. O novo rei de Judá foi Acás. O seu pai foi Jotão e começou a reinar aos 20 anos. O seu reinado durou 16 anos, com a capital em Jerusalém. Em Israel, nessa altura, reinava Peca, filho de Remalias, que foi rei durante 17 anos. Ao contrário do seu antepassado Davi, Acás fez o que não era reto perante o Senhor. Foi tão mau como os reis de Israel. Chegou ao ponto de oferecer em sacrifício aos deuses o seu próprio filho, segundo o costume pagão das nações vizinhas de Judá. Nações essas que o Senhor tinha destruído quando levou o seu povo Israel para a terra que lhe prometera. Também fazia sacrifícios e queimava incenso nos nichos sobre as colinas e em numerosos outros altares sob a copa das árvores. Vemos aqui este rei de Judá, que é um rei que se afasta dos princípios de Deus. Diz aqui o texto bíblico que ele era tão mau como os reis de Israel. Ou seja, ele leva o seu paganismo, a sua adoração, o seu afastamento de Deus ao ponto de sacrificar o seu próprio filho. Isto é realmente demasiado triste. É uma decadência espiritual, um afastamento de Deus horrível, ao ponto em que o homem chega. Infelizmente, nós ainda hoje encontramos situações dessas. Grupos de pessoas que adoram Satanás, que fazem exatamente este tipo de práticas, este tipo de idolatria, de sacrifícios humanos, de sacrifícios de animais, de forma a que se afastam de Deus de uma forma tremenda. Este homem aqui, este rei, era realmente um rei que não agradava a Deus. E isso iria ter consequências terríveis para toda a nação de Judá. Ainda hoje, em nossos dias, encontramos pessoas assim como este rei aqui. Pessoas que, de alguma forma, se dizem cristãos, têm um certo relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo buscam as coisas ocultas, procuram, enfim, consultar aquilo que não agrada a Deus. E isso é realmente triste, ver cristãos a afastarem-se do caminho de Deus dessa forma. O texto bíblico continua, no verso 5, neste capítulo 16 de 2 Reis, diz assim: O rei Rezim da Síria e o rei Peca, filho de Remalias de Israel, declararam guerra a Acás e puseram cerco a Jerusalém. Mas não puderam conquistá-la. Contudo, por essa ocasião, o rei da Síria, Rezim, conseguiu recuperar a cidade de Elã. Expulsou de lá os judeus e enviou sírios para habitá-la, que lá estão ainda até hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pilser, rei da Assíria, rogando-lhe que o ajudasse a livrar-se dos ataques da Síria e de Israel. Ao mesmo tempo, pegou na prata e no ouro do templo e dos cofres reais e mandou-o como presente ao rei da Assíria. Dessa forma, os assírios atacaram Damasco, a capital da Síria. Levaram a população como cativos, reinstalando-os em Quir, e matou Rezim, o rei da Síria. Vemos aqui inicialmente este rei da Síria faz uma aliança com Israel para combater contra Judá, onde reinava o rei Acás em Judá. Mas eles não puderam prevalecer, pois Judá fez uma aliança com a Assíria, pedindo-lhe socorro, convidando-os a lutar ao seu lado contra estas nações invasoras. Acá, então, para impressionar Tiglat-Pilser, envia-lhe bastante ouro, prata e, de alguma forma, consegue cativar este rei da Assíria para combater ao seu lado. Mais uma vez, este rei Acás não confia em Deus, pois ele está completamente distante de Deus. Mas vamos ver o que o texto ainda nos diz no verso 10.
Acaz foi então até Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser. Enquanto ali se encontrava, reparou num altar invulgar, num templo pagão. Logo fez um desenho à escala com as medidas exatas e enviou-o a Urias, o sacerdote, acompanhando-o de uma descrição detalhada. Urias mandou construir um altar igual, segundo a descrição feita, e aprontou-o de forma que, quando o rei regressou de Damasco, pôde inaugurá-lo, oferecendo ali um sacrifício. O rei apresentou nele um holocausto e uma oferta de cereais, derramando sobre ele uma oferta de bebida e espargiu com o sangue das ofertas de paz. Depois de mover o antigo altar de bronze de diante do templo que tinha ficado entre a entrada do templo e o novo altar, e mandou-o colocar a norte deste último. Deu também instruções ao sacerdote Urias para usar o novo altar nos sacrifícios de holocausto e nas ofertas de cereais, assim como nas ofertas do povo, incluindo as ofertas de vinho. O sangue dos holocaustos e dos sacrifícios deveria igualmente ser espargido sobre o novo altar. Desta forma, o antigo altar passaria a ser usado unicamente para inquirir Deus a respeito do futuro. O antigo altar, disse ele, será apenas para meu uso pessoal. O sacerdote Urias obedeceu às instruções dadas pelo rei Acaz. Após isso, o soberano mandou desmantelar as rodas das bases no templo, fez remover os suportes e os recipientes que estavam sobre eles, tal como o grande tanque que se apoiava sobre o dorso das figuras de bois em bronze, colocando-os sobre o pavimento. Por deferência para com o rei da Assíria, fez também remover as passagens festivas que tinham sido construídas entre a casa real e o templo. Vemos aqui este rei Acaz, que é um rei dedicado à idolatria, um rei que costuma praticar atos que realmente Deus abomina, como o sacrifício de seres humanos. Agora chega com uma nova ideia. Vemos que ele tem esta ideia de remover o altar que Deus tinha dado e coloca ali um altar eventualmente mais bonito, mais atraente. Não sabemos exatamente como era, mas pelos vistos este rei Acaz achava-o realmente mais atraente. Infelizmente vemos que na nossa sociedade há pessoas assim como este rei Acaz, que tentam misturar as coisas de Deus com aquilo que não tem nada a ver com Deus. Acaz viu este altar, que era um altar dedicado a um deus pagão, de sacrifícios também do género que ele praticava, e ele achou, uau, isto seria interessante, eu vou levar para Jerusalém. E tentou misturar aquilo que era a ação de Deus, a orientação de Deus, com aquilo que era a orientação de Satanás. E vemos que hoje em dia muitas pessoas tentam fazer isto, dizendo, ok, ser cristão é bom, mas todas as outras religiões também são boas e podemos misturar o que é bom daqui com o bom dali e afinal de contas fazer uma coisa que parece, enfim, mais agradável. A palavra de Deus nos mostra de uma forma muito clara que a relação com Deus é exclusiva, através da pessoa de Jesus Cristo. Não podemos misturar práticas satânicas com o cristianismo. Não podemos misturar práticas pagãs com o cristianismo, com aquilo que é adoração a Deus. E isto é algo que não pode casar uma coisa com outra. Não podemos misturar as coisas. Há uma tentativa de um sincretismo religioso hoje em dia. Tudo é bom. É verdade, não temos que condenar as pessoas, isso é um facto. Mas temos de olhar para a Bíblia e ver aquilo que a Bíblia ensina. Ou temos alguma regra de fé, ou temos alguma norma para seguir, orientada por Deus, ou então realmente andamos aqui e qualquer coisa serve. Mas a palavra de Deus nos fala claramente, mostrando que o único caminho para chegar a Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus não abre mão dessa possibilidade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então temos de entender aquilo que a Bíblia nos ensina e perceber que não tem mal, por um lado, evoluir, modernizar, estar de acordo com aquilo que é os tempos de hoje. Não é voltar ao passado, não é isso que eu estou a falar. Mas ao mesmo tempo não podemos misturar conceitos, não podemos misturar princípios de vida em que agradam a Deus e procurar princípios de vida que não têm nada a ver com Deus e tentar integrá-los. É isto que está errado. Então precisamos de entender que a nossa relação com Deus é exclusiva através de Cristo. Não podemos misturar pessoas que foram interessantes, deixaram talvez alguma orientação interessante até para a humanidade,
mas que não seguiam a Cristo. E dizer, ok, isto é bom, então vamos trazer, como este altar que Acaz viu, disse, ok, este é um altar pagão, um altar onde se sacrificam homens e mulheres e crianças são sacrificados neste altar. Mas eu gosto, eu levo para Jerusalém e a partir de agora vai-se fazer sacrifícios neste e aquilo que Deus disse fica ali de lado, vai lá para o fundo, é escondido atrás, nas traseiras do templo e fica simplesmente ali. Infelizmente nós temos feito isto muitas vezes com a palavra de Deus. Achamos que aquilo que Deus diz é antigo, já não é tão bonito, já não é tão interessante. Então colocamos nas traseiras da nossa vida, podemos dizer assim. Colocamos escondido, um sítio onde já não queremos que ninguém mexa. E vamos trazer então conceitos, ideias, filosofias de vida que não estão na Bíblia. Achamos ter determinados comportamentos, ter talvez determinadas atitudes, procurar nos horóscopos, procurar aqui e ali nos astros orientações, quando afinal de contas a Bíblia diz que os cristãos seguem e são orientados por Deus. É isto que Acaz estava a fazer. Estava a misturar conceitos de Deus com os conceitos pagãos. E isto a Bíblia e Deus não aprova. E nós devemos ter o nosso cuidado na nossa própria vida de não misturar aquilo que não se pode misturar. Assim como a água e o azeite não se misturam. O livro de 2 Reis continua e nós estamos no capítulo 17, que é um capítulo, mais uma vez, extremamente interessante, que vamos dedicar algum tempo a ele. Nele vamos encontrar o que realmente é-nos trazido por este texto, que é o rei Oseias. E vamos ver que através deste rei, Samaria vai cair e Israel é levado cativo por causa da atitude deste homem. Vamos ver quem é este homem, este rei Oseias. Diz assim a palavra de Deus: o novo rei de Israel foi Oseias, o seu pai era Elá. O seu reinado durou 9 anos em Samaria e o seu reinado foi mau, mas não tanto como o dos outros reis de Israel que o antecederam. Em Judá, nessa altura, o rei Acaz estava sob o trono havia 12 anos. Por um lado, notemos aqui que este rei Oseias fez o que era mau perante o Senhor, contudo não tão mau como os outros reis de Israel. Mas é como costuma dizer o povo, é a tal gota d'água que transborda todo o balde. E Oseias é exatamente esta gota d'água. Muitas vezes a situação em si já é grave. E quando vem alguém que ainda perpetua essa gravidade, então é como se tivéssemos colocado mais uma gota d'água num balde já repleto de água. E fez transbordar realmente o balde. E é o que acontece. Então há consequências para a nação de Israel. O verso 3 deste capítulo 17 do livro de 2 Reis diz: Salmanassera, rei da Assíria, atacou e derrotou o rei Oseias, obrigando Israel a pagar pesados impostos anuais à Assíria. Oseias conspirou contra o monarca assírio, pedindo auxílio ao rei Só do Egito, para atingir o seu fim. No entanto, esta conjura foi descoberta. Ao mesmo tempo, Oseias deixou de pagar as taxas anuais como tributo à Assíria. Por isso, o soberano assírio o pôs na prisão, encerrando-o por causa dessa rebelião. A terra de Israel estava cheia de tropas assírias que cercaram Samaria, a capital de Israel, durante 3 anos. Finalmente, no 9º ano do reinado de Oseias, Samaria foi conquistada e o povo de Israel exilado para a Assíria. Foram instalados em colónias na cidade de Alá e ao longo da margem do rio Abor, em Gozã, e nas cidades dos Medos. O rei Oseias era realmente um mau rei, mas ao mesmo tempo não era tão mau como os outros reis que o precederam em Israel. Mas agora ele é levado cativo. É a gota de água que fez transbordar todo o balde. Ele deveria ter pago esse tributo à Assíria, mas em vez disso ele conspirou contra a Assíria. Procurou auxílio no Egito. Em vez de buscar o seu auxílio em Deus, ele procurou auxílio na força das armas. Deus certamente teria libertado a nação de Israel, sempre que o povo de Israel se arrependia do seu caminho. Sempre que o povo de Israel se voltava para Deus, Deus ouvia as suas orações. Mas, no entanto, este rei aqui preferiu confiar na força das armas. Preferiu confiar no rei do Egito. Preferiu confiar em tropas para se libertar da Assíria em vez de confiar em Deus. E com essa atitude,
ele realmente levou o povo de Israel a sofrer gravemente as consequências dos seus atos. Esta era a situação que o povo de Israel agora tinha de enfrentar: serem deportados para uma terra estranha, serem levados do seu território para uma terra longínqua. E isto foi uma atitude que teve, no fundo, a base nas ações que Oseias havia tido. Não houve arrependimento, não houve mudança de atitude, não houve uma busca de Deus, e por essa razão o povo foi levado em deportação, foi levado preso para a Síria. O verso 7 deste capítulo 17 ainda nos diz: este desastre caiu sobre a nação de Israel porque o povo prestava culto a outros deuses, pecando dessa forma contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado com segurança da escravidão do Egito. Seguiram os maus caminhos e os maus costumes da nação que o Senhor tinha expulso da frente deles. O povo de Israel fez ainda secretamente muitas outras coisas erradas. Construíram também altares dedicados a outros deuses através de toda a terra. Colocaram obeliscos e imagens de ídolos no cimo de todas as colinas e sob a copa das árvores verdes. Queimaram incenso aos deuses de outras nações que o Senhor lançara fora daquela terra, quando Israel ali se instalou. Assim o povo de Israel fez muitas coisas más, que provocaram à ira o Senhor. Sim, praticaram cultos idólatras a despeito dos avisos repetidos e específicos do Senhor. Constantemente o Senhor enviou profetas para avisar, tanto Israel como Judá, de que deveriam converter-se dos seus maus caminhos. Incitou-os a obedecerem aos seus mandamentos que tinham sido dados aos antepassados através desses profetas. Mas Israel não quis prestar ouvidos a isso. O povo era duro de coração, tal como os seus pais, que também recusaram crer no Senhor seu Deus. Rejeitaram as suas leis e alianças que ele fizera com seus pais e desprezaram todas as suas advertências. Na sua loucura, puseram-se, pois, a prestar adoração aos ídolos dos deuses pagãos, e isso apesar dos prementes avisos do Senhor. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram 2 bezerros com ouro derretido. Fabricaram imagens de ídolos detestáveis e vergonhosos. Adoraram Baal, mais o sol, a lua e as estrelas. Até queimaram mesmo os seus próprios filhos e filhas, matando-os sobre os altares do deus Maloque. Consultaram bruxas, praticaram o ocultismo e venderam-se ao pecado. Por isso, o Senhor muito se irou contra eles. Varreu-os da sua presença, de tal forma que ficou apenas a tribo de Judá na terra. Vemos aqui este texto realmente triste da nação de Israel. Eles desobedeceram a Deus e desobedeceram a Deus permanentemente, não ouviram a correção da parte de Deus e Deus não tinha outra forma para os chamar a atenção. Então levou-os para uma terra para eles poderem aprender a temer ao Senhor. Isto, no fundo, revela o caráter de Deus. Deus não quer que os seus filhos possam caminhar em 2 caminhos. Deus não quer que os seus filhos se percam a fazer coisas que desagradam a Deus e que têm consequências terríveis para aqueles que cruzam com eles. Eu creio sinceramente que quando Deus nos dá os mandamentos, é em primeiro lugar para nosso benefício. Quando você olha, seja para os 10 mandamentos ou para outros mandamentos, a palavra de Deus é muito clara. Vemos o primeiro, que tem a ver com Deus. A palavra de Deus diz para nós não adorarmos outros deuses, não fazermos imagens de escultura para nós, mas depois todos os outros mandamentos têm a ver com o relacionamento humano. E a preocupação de Deus ao nós praticarmos esses mandamentos é que cada um de nós possa viver em sociedade de uma forma tranquila, em paz, com harmonia e alegria. É por isso que Deus dá todos os outros mandamentos. Agora, no entanto, nós vemos aqui que a nação de Israel não respeitou os mandamentos de Deus. Continuou a praticar bruxarias, continuou a praticar ocultismo, continuou a viver seguindo os astros, o sol, a lua, as estrelas. Isto parece muito com a nossa sociedade. Sinceramente, eu tenho que dizer que muitas vezes no nosso meio há cristãos assim. Querem seguir a Deus, mas querem continuar a seguir os astros. Querem continuar a saber o que é que os astros dizem ou não dizem para a sua vida. Um cristão não pode viver dessa forma. Nós, como cristãos, devemos seguir a Cristo. Não podemos seguir as referências dos astros. Temos que seguir as orientações do próprio Deus.
E infelizmente vemos no nosso país muitos cristãos que se dizem cristãos, mas que não seguem a Cristo de coração inteiro. Talvez estes textos o possam ajudar a talvez você refletir como é que você está a seguir a Cristo. Mas o texto bíblico ainda continua, ainda nos vai chamar a atenção referente a algumas questões e diz: mas mesmo Judá também recusou obedecer aos mandamentos do Senhor seu Deus, também se meteu nos mesmos maus caminhos de Israel, e por essa razão o Senhor rejeitou toda a descendência de Jacó. Castigou-os entregando-os aos seus adversários, até que foram totalmente destruídos. Porque Israel se separou do reino de Davi e escolheu a Jeroboão I, filho de Nabate, como rei. Este monarca levou Israel para longe dos caminhos do Senhor, fê-los pecar com grande gravidade, e o povo de Israel nunca mais parou de pecar depois de Jeroboão os ter levado para o mal, até que finalmente o Senhor os afastou para longe da sua presença, tal como todos os seus profetas tinham avisado de que haveria de acontecer. Eis a razão por que Israel foi transportado para a Síria, onde permanecem até ao dia de hoje. O rei da Assíria levou um contingente de colonos vindos da Babilônia, de Cutá, de Ava, de Amat e de Safar-Vaim, a estabelecerem-se na cidade de Samaria, substituindo aí o povo de Israel. Dessa forma, os assírios ocuparam Samaria e todas as outras povoações de Israel. Mas como esses povos assírios não adoravam o Senhor quando ali chegaram, Deus enviou-lhes leões que mataram uns quantos de entre eles. Então mandaram uma mensagem ao seu rei, à Assíria: nós, colonos aqui em Israel, não conhecemos as leis dos deuses da terra. Por isso nos mandou leões que nos destroem, visto não lhe prestarmos culto. O rei da Assíria decretou, em razão disso, que um dos sacerdotes exilados de Samaria voltasse para Israel e ensinasse os novos residentes as leis do Deus da terra. Um deles regressou então a Betel e ensinou àqueles colonos da Babilônia a adorarem o Senhor. Vemos aqui uma medida que parece interessante, por um lado, mas ao mesmo tempo vai produzir nestes habitantes, naquelas pessoas ali, uma atitude de sincretismo religioso. Ou seja, vão misturar tudo aquilo que eles acreditavam também com os conhecimentos que agora vão adquirir acerca de Deus. E esta situação, que poderia ter sido positiva, veio a tornar-se um grande laço e um grande peso para a nação de Israel. Por isso devemos ter atenção às situações que nos apresentam no dia a dia, que às vezes aparentemente parecem positivas. Isso nos deve ficar como lição. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.